Você sabia que os crentes ou evangélicos, eles não fumam porque sabem que isso é pecado? No entanto, as testemunhas de Jeová fumavam até o ano de 1973. Agora eu pergunto, se em 1919 Jesus Cristo veio purificar o corpo governante das testemunhas de Jeová, que é o escravo fiel e discreto, como que esse Jesus Cristo permitiu que elas continuassem fumando até o ano de 1973? De 1919 até 1973 são 54 anos. Que Jesus é esse que permitiu eles fumando e prejudicando o corpo humano que Deus criou de forma direta? Quando você fuma, você prejudica de forma direta a boca, os dentes, a traqueia, a laringe, a faringe, os brônquios, os bronquíolos e os pulmões de modo geral. E todo o sistema cardiovascular, porque a fumaça entra nos pulmões, lá nos pulmões ela vai para a corrente sanguínea e vai para todas as células do organismo. Todos os órgãos do organismo são impregnados de nicotina, que é um veneno, e vai prejudicando a saúde. E a pessoa que fuma exala aquele cheiro horrível de nicotina. A pessoa que fuma acostuma com o cheiro e ele não percebe. Ele não percebe o cheiro desagradável que ele exala assim perto das outras pessoas que não fumam. É isso aí. Então as testemunhas de Jeová fumavam até o ano de 1973. Eu pergunto, que Jesus é esse? Sendo que os crentes, os evangelhos que as testemunhas de Jeová dizem, eles não fumavam. Era pecado fumar. Então uma pessoa quando ele se torna evangélico, o crente, ele já para de fumar imediatamente. Porque ele tem a noção que aquilo é uma coisa impura, uma imundície. A Bíblia diz que os cristãos eles não podem ter nenhuma imundície da carne, não podem praticar nenhuma imundície da carne. Isso está na Bíblia, no Evangelho. E já as testemunhas de Jeová praticava essa imundície da carne até o ano de 1973, sendo que Jesus já tinha vindo lá em 1919 para elas lá, Jesus delas. Que história é essa, gente? Que religião verdadeira é essa? Hein? Em 1973 pararam de fumar. E ainda tinha testemunho de Jeová que fumava escondido. Continuaram fumando escondido muitos anos. E escondido das outras testemunhas de Jeová. Fumava escondido em casa. E interessante que até 1973, e pouco depois, eles podiam fumar. Podiam sair no campo fumando. E tinha uma explicação no livro A Lâmpada para Meu Pé, a Tua Palavra, que era um livro que a pessoa tinha que estudar antes para depois se batizar como testemunha de Jeová. E ali dizia que se ela estivesse fazendo uso do fumo, ela não poderia sair de pioneira. Pioneira é aquela testemunha de Jeová que sai pregando o dia todo, de porta em porta. Eles ficam o dia todo pregando de porta em porta, é pioneiro. E ela não podia usar o fumo se fosse sair de pioneira. Mas isso significa que se ela fosse uma publicadora, né, que sai só no final de semana no serviço de pregação, aí ela poderia fumar sem problema nenhum, não tinha nenhuma restrição. Vocês já pararam para pensar cada aberração que você vê, cada contradição de um povo que se diz o único povo esclarecido, que o único povo que entende a Bíblia de modo correto? Eles faziam isso. Entenderam? Então, recapitulando, os crentes ou a cristandade, os evangélicos, que as testemunhas de Jeová dizem que faz parte da Babilônia, eles não fumavam, gente. Não fumavam. Sabiam que era pecado. E já as testemunhas de Jeová, eles fumavam até o ano de 1973. E o senhor Eric Katner, que fazia parte das Testemunhas de Jeová, que era ungido, ele fumava e usava piteira. E tem uma foto dele lá no museu de Cesário Lange, Tatuí, que é a sede das Testemunhas de Jeová aqui no Brasil, que toda testemunha de Jeová que foi naquele museu lá viu a foto dele. Uma foto dele lá, ele fumando com uma piteira na boca lá, com smoking e com o cigarro na ponta da piteira, que era status, né? Você colocar o cigarro na ponta da piteira, para chamar a atenção mesmo, para todo mundo ver que você estava com a piteira na boca, né? Então, pessoal, essa é a prova, né? Pelos frutos você conhece a árvore. Né? Essa é a organização que, se você questionar um ensino do corpo governante, você é desassociado. Né? Se você questionar qualquer ensino deles que esteja errado, que esteja em contradição com a Bíblia, você é desassociado, você é ostracizado, você corre o risco de perder o cônjuge, que o cônjuge vai pedir o divórcio de você, porque você já não vai professar mais a mesma fé, porque você vai ser expulso, ninguém vai mais poder conversar com você. E essa é a organização que prega o amor que nunca acaba. Destrói o casamento, destrói a família, porque a família é a célula da sociedade. Né? É uma organização que é paradoxal. Ela destrói a família e, ao mesmo tempo, ela sai pregando de porta em porta, deixando livros. Torne feliz a sua vida familiar. Quem vê fala, opa, essa aqui é a religião verdadeira, né? Entendeu? Só que destrói a família, porque se você discordar do corpo governante, mesmo você estando certo, de acordo com a Bíblia, não interessa. Você não tem o direito de provar que o corpo governante está errado. Você não tem o direito. É uma ditadura desenfreada dentro dessa organização, disfarçada de teocracia, de arranjo teocrático que não pode ser questionado. É igual a congregação cristã do Brasil. Nenhum membro da congregação cristã do Brasil pode chegar e criticar um ancião que cometeu um erro lá na tribuna, lá no púlpito, porque você sabe o que é a norma lá?
Cuidado com a mão de Deus, irmão. Cuidado com a mão de Deus. Não pode criticar o ancião, irmão. Então eles têm que ficar quieto, engolir, abre aspas, profetadas, fecha aspas, dos anciãos da congregação cristã do Brasil. E os anciãos da Testemunha de Jeová são iguais. Né? Porque você não pode questionar eles, se eles estiverem errados. Porque eles estão seguindo tudo que o corpo governante manda. E o corpo governante falou é como se o próprio Jeová falasse. Né? Muito embora eles se contradizem dizendo que nunca tiveram pretensão de ser Jeová, nem de Jesus, nem de ser porta-voz de Jesus. Mas se você questionar lá, eles expulsam você e ninguém pode mais conversar com você como se você tivesse negado o próprio Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que só não pode conversar com alguém quando ele nega o ensino de Cristo. Vocês estão entendendo, pessoal? Então já está na hora de ligar a antena aí, abrir a mente, passar a entender que essa organização é uma seita governada por homens. Né? Eles mentem para você dizendo que não são uma seita. Né? Tem raiva que chama de seita, mas é uma seita governada por homens. É exclusivista, só eles que têm a salvação, igual a congregação cristã no Brasil. Exclusivista. Se você sair deles, você não tem a salvação. É isso que eles fazem uma lavagem cerebral dizendo que se você sair dessa seita, você não terá a salvação, igual dos mormons. Os mormons também. Se você sair de lá, você não vai ter a salvação. Entendeu? Igual dos adventistas. Adventista também. A única religião verdadeira é porque guarda o sábado. Né? Como eles dizem que guardam o sábado, eles falam, bom, então nós somos os únicos que guardamos os 10 mandamentos. Né? Porque a cristandade em geral guarda 9 mandamentos, eles dizem, menos o sábado. Então se guarda 9 e não guarda o sábado, é a mesma coisa que violar todos. Né? Só que esse raciocínio vai contra eles também. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem não pecar é mentiroso. Né? Quem não praticar pecado é mentiroso. Entendeu? Então a pessoa, ele é pecador e pratica o pecado. Não intencional, mas ele pratica. E a Bíblia diz que o pecado é aquilo que é contra a lei. E os adventistas dizem que o que é contra a lei é contra os 10 mandamentos. E Tiago 2,10 diz que quem violar a lei, num mínimo ponto sequer, num pequeno pontinho da lei que violar, ele violou todos os outros mandamentos. Ele viola toda a lei. Então, todos nós violamos os 10 mandamentos, de acordo com a Bíblia, raciocínio cristão. Tiago 2,10 mostra isso. Quem viola um ponto da lei, viola todos. Então os adventistas violam todos os mandamentos. Então o que eles ficam batendo no peito aí que eles guardam os 10 mandamentos? Não guardam. Não guardam os 10 mandamentos. Porque o pacto da lei diz que tinha que guardar todos. Quem violasse um, violava todos. E eles violam, são pecadores. Todos nós somos pecadores. Isso é o raciocínio bíblico cristão, entendeu? Então, não tem essa que a adventista é a única religião verdadeira, que é a única que guarda os 10 mandamentos, que isso é tudo falácia. Tudo falácia. Todos eles são pecadores. Todos eles violam a lei. Por isso que nós temos que seguir a lei de Cristo, que ele deixou. A lei de Cristo envolve um monte de observância, um monte de requisitos superiores até aos 10 mandamentos. É a lei de Cristo. Não pensa que é moleza, não, você ser um cristão. O cristão tem que amar os inimigos. Já no tempo da lei mosaica, tinha que odiar os inimigos. Agora o cristão não, o cristão tem que continuar amando os inimigos, orar por aqueles que vos perseguem. Tem que falar de acordo, não pode haver divisões. Lá no passado tinha lá os samaritanos, tinha os judeus, tem os saduceus, tem os herodianos, os fariseus. Cada um tinha uma linhagem, diziam que guardavam os 10 mandamentos, mas eles tinham divisões entre si. Naquele tempo era tolerado, mas o cristão aqui diz, todos devem falar de acordo. Jesus disse, vocês têm que ser um, assim como eu e o Pai somos um. Tá? Assim como Jesus e o Pai são um, em acordo, em união, em pensamento, em ensino, os cristãos também têm que ser um. Um, está na Bíblia, João 17, 11, 21 a 23. Então, pessoal, essa história de dizer que a Testemunha de Jeová fumava até 1973 depõe muito contra essa organização. Tá? Depõe muito contra essa organização, porque eles praticavam a impureza de fumar. E que Jesus é esse que permitiu que eles de 1919 fumassem até o ano de 1973. Hein? Fora outras coisas que eles praticavam, né, de errado. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Estamos falando do cigarro, que é uma coisa muito séria, que se fossem verdadeiros cristãos não eram para nunca fumar. Né? Se começaram já em 1919 purificados, então já não era para fumar mais. E eles continuaram fumando. Entendeu, pessoal? Então pensem nisso e se libertem, tá? Se libertem de ensinos de homens. Obrigado.